Olá, seja muito bem-vindo em mais um programa Café de Negócios, um programa que tem por objetivo trazer para você empreendedores de sucesso, para que eles nos contem as suas histórias empreendedoras, as suas histórias inspiradoras, e você que está nos assistindo, perceba que não é fácil, mas é possível vencer se você quiser. E hoje eu estou aqui com o Antônio Cabreira, um empresário. Seja muito bem-vindo, Cabreira. Obrigado, Érica. Muito bom ter você aqui. O Cabreira, ele é do ramo da metalúrgica e ele veio hoje nos contar como foi que ele conseguiu chegar onde ele chegou, né? Como é que ele conseguiu superar tudo que ele superou na vida. Cabreira, é muito bom ter você aqui. Sinta-se em casa e conte para nós um pouco da sua história, Cabreira. Para que o nosso telespectador possa conhecer um pouco mais você. Vamos começar aí. Conta para o pessoal lá de casa quem é o Cabreira. Érica, muito obrigado de me proporcionar essa visita aqui, essa entrevista com você. É um prazer enorme estar aqui. Eu sou um filho de uma família muito pobre do interior do Paraná. Tenho 53 anos, né? Mas a minha família veio muito humilde do sítio, sem recursos. A gente morava, meu pai foi um dos desbravadores lá de alguma cidade do Paraná, junto com meu avô. E, enfim, a gente foi crescendo numa vida muito humilde, muito pobre, e num sítio aprendendo a duras penas, né? E depois a gente mudou para a cidade, não tinha muito recursos, como sempre. Meu pai, eu lembro hoje que ele tratava de 6 filhos, pagando aluguel com salário mínimo. Vocês são em 5... Você e mais 5 irmãos? Isso, 5 irmãos. Tem mais 5 irmãos. Então, até a década de 80, foi muito difícil. Depois a gente já foi crescendo, né, os irmãos, a gente foi, criando asas e voando mais alto. Nessa época você já tinha saído do interior do Paraná? Já estava aqui no estado de São Paulo? Eu já estava em Umuarama, no Paraná, nessa época. Eu fui criado, eu nasci em Pérola do Oeste, fui criado em São João do Ivaí até os 10, depois morei em Umuarama durante um tempo. Certo. E lá eu já comecei a trabalhar de engraxate, de fazer alguns trabalhos na cidade que na época vinha do sítio e a gente era muito caipira, vamos dizer assim. Certo. Muito tímido, tinha vergonha de tudo. Então ali eu comecei ali com engraxate, depois fui já novo, com 10, 12 anos. Com 13 anos já comecei a trabalhar em farmácia. Então até meus 17 anos eu trabalhava em farmácia no Paraná, em Umuarama. Depois eu vim para São Paulo e fiquei 1 ano morando na capital. E na farmácia você fazia o que, Cabreira? Eu comecei como um office boy ali, de buscar remédio numa farmácia, entregar para um cliente, fazer limpeza, né, arrumar o estoque e tal. Fazia de tudo um pouco? Fazia de tudo um pouco, mas em pouco tempo eu lia diariamente, a todo momento, enquanto estava parado, bulas de remédio para saber conhecer laboratórios, conhecer as indicações, a fórmula dos remédios. E nisso daí eu fui crescendo, passei para aplicador, depois passei para balconista. E trabalhei em São Paulo como balconista, depois vim para Campinas. Aí eu minha família, eu gostaria que a minha família viesse para cá, eles vieram. Eu e o meu irmão mais velho, a gente conseguiu juntar um dinheirinho, trazer eles, alugamos uma casa. E com 1 ano mais ou menos que eles estavam aqui, como eu estava em serviço militar, o meu irmão estava trabalhando em São Paulo, estava muito difícil para os outros irmãos também. Isso foi em 83, foi uma época muito, assim, de muito desemprego. Uhum. Então, meu pai, ele trabalhava de servente de pedreiro, conseguiu um trabalho de servente de pedreiro na cidade lá. Já eu e outros irmãos mais novos não conseguimos emprego. Então, a gente foi trabalhar de cortar cana. Então, cortamos cana nessa época, depois carpimos, até que eu fui dispensado do serviço militar. E nessa época você trabalhava na farmácia? Sim, eu ainda estava trabalhando em Campinas já nessa época, né? Que foi quando eu conheci a minha ex-mulher, que é de Americana. Certo. E como eu tinha algumas raízes, amizades em Americana, então eu todo fim de semana ia para Americana, foi quando eu conheci ela. E aí a gente acabou se casando e tal. Mas eu trabalhei 2 anos em Campinas. Depois eu passei a trabalhar numa empresa de pneus em Americana, uma fábrica de pneus.
E lá eu trabalhei por mais 4 anos e meio. E nessa fábrica de pneu você fazia o quê, Cabreira? Eu trabalhava era ajudante geral, né? Mas ali era empurrar carrinho de pneu, pintar pneu, abastecer prensas. Sempre ali na fábrica Sim, mesmo? No chão da fábrica? Chão de fábrica, é. Certo. Eu trabalhava naquela época, eu sempre, como vim de baixo, assim, eu sempre fui, assim, muito trabalhador, então eu não tinha do meu ponto de vista, o que o encarregado reclamar. Então, para ele estava sempre bom, eu sempre fiquei naquela minha, né? Então, eu não tive, assim, também não procurei, né, estudar e querer almejar algo maior. Mas eu nunca estava contente com o trabalho, né? Porque era um trabalho de muito esforço físico ali na época. E nessa época, eu lembro que nessa época, um pouco antes de eu sair de lá, eu tive um parente, que agora ele morreu, que ele fabricava panelas de alumínio. Então, nessa época, ele estava passando umas dificuldades, ele estava no Paraná. E aí ele resolveu vir para a Americana. E em Americana, eu ajudei ele, meu irmão mais novo, a gente ajudamos a alugar uma casa, alugar um salão, ajudei a buscar a mulher dele lá em Cambé, próximo de Londrina. E ele começou a fabricar as panelas ali. E ele tinha uma sociedade com meu tio, que meu tio só bancou, né? E o resto era ele que fazia. E nessa época ele começou a fabricar essas panelas, mas ele não vendia. Ele Certo. começou a estocar isso aí. Estava bem difícil para ele não conhecia nada na região. Então eu, meio que sensibilizado com aquela situação, eu comecei a ajudar ele. Eu quis vender as panelas para ele poder tocar, né? Certo. Então, e também eu queria, também tenho interesse, a gente não pode falar que também não, né? Claro. Não é a intenção só de ajudar, a gente também quer almejar algo a mais. E aí eu comecei a vender as panelas para ele. E você trabalhava de dia na empresa? Não, era assim, na Goodyear a gente fazia turno, né? Trabalhava de segunda, era 6x2, na verdade. Certo. Então tinha 2 dias de folga por semana. Certo. Então o que eu fiz? Eu peguei os meus amigos da fábrica ali, marquei com eles que na folga eu ia passar na casa deles para levar para ver essas panelas. Ah, que legal. E aí foi que eles começaram, a mulher deles, aí começou sogra, a irmã, e um foi passando para o outro. E isso foi crescendo, foi dando volume. E eu estava gostando já, né? Então eu passava, vendia, recebia o que eu tinha vendido, outra pessoa já queria e foi aumentando nisso aí. Até que chegou uma hora que meu tio, esse que entrou com dinheiro junto na sociedade lá com ele, ele achou assim, não sei se estava tomando prejuízo ou que essa panela estava barata, alguma coisa, e pegou e aumentou muito o preço das panelas. Então ficou meio que inviável para mim revender essas panelas, né? Certo. Então eu decidi que eu ia fabricar. Ah, tá. E aí eu falei assim, eu vou fabricar, mesmo sem ter nenhum conhecimento. Eu apenas via meu cunhado fazer. Então, a partir daquele momento, eu decidi que ia fabricar. Então, eu continuei ainda atendendo os clientes, repassei o aumento, alguns que queria e tal, mas a minha mente já era focada para produzir, a partir daquilo ali. Então, eu fui devagarzinho, era época muito difícil, de inflação muito alta. Devagarzinho, eu fui montando minha fabriquinha. Em que ano foi isso, Cabreira? Isso foi em 1990. Maio de 1990, quando eu comecei a fabricar. Que aí tive muitas dificuldades, achava que era fácil, mas não era, né? Então foi muito difícil, foi penoso. O meu cunhado, ele se mudou para São Paulo e eu fiquei, assim, sem comunicação, não tinha as facilidades que tem hoje, né? Internet, WhatsApp e tal. Então, telefone não tinha. Onde eu morava também, o bairro era muito pobre, não tinha nem rede direito de telefone e tal. Então, foi muito difícil. Eu aprendi a duras penas, né? Aprendi no dia a dia, fazendo ali mesmo. Cabreira, nessa época, você encontrou pessoas que te ajudou? Encontrei, sim. Nossa, principalmente o meu pai. Meu pai deu muita força para mim. Mas também teve pessoas que também, às vezes, assim, desanimou, né? Ah, você não consegue, não dá, muda, volta a trabalhar de empregado. Então, tive muitos, assim, desafios, né? Certo. Os desafios não foi só... Os desafios com a gente mesmo, das dificuldades, né? De limitação de conhecimento, que a gente também não tinha a limitação, que eu digo, de conhecimento, que hoje eu tenho um conhecimento enorme que eu sei onde procurar informações. Naquele tempo eu não tinha nada disso. Não tinha onde procurar informações, não tinha pessoas que podiam me ajudar, não conhecia. Então foi o começo de tudo, foi aí.
E passando, assim, com o passar dos tempos, eu fiquei 4 anos no fundo de quintal. Nesse tempo... Já era casado? Já casado, tudo. Tinha filhos? Já tinha 2 filhos, Certo. que era a Jaqueline e a Jéssica. Depois... As 2 meninas? Isso. E depois, em 94, quando eu abri a empresa de verdade, que aí a prefeitura, acho que ela até deu um tempo, uma chance para mim ficar no fundo de quintal, que eu tipo, fui incubando no fundo de quintal até eu poder sair para um local. Mas certo. Aí fui pagar aluguel, fui abrir firma, então aí veio um aumento de custo muito grande que eu não tinha. E fala uma coisa para mim, Cabrera. Nesse período todo, né, essas dificuldades que você passou, o que fez com que você não desistisse? A minha vontade não é de provar para ninguém, mas é provar para mim mesmo que eu sou capaz, que eu quero, que eu consigo o que eu quero, entendeu? Eu sei que eu não posso desistir do que eu quero. Então, se a gente fosse aqui dizer que uma característica marcante que você tem em você, quando você olha hoje para trás e vê tudo que você conseguiu construir, né, hoje, em relação a tudo que você tinha, você diria que a persistência hoje... Persistência. É o que fez você chegar até aqui? Eu tive momentos que eu pensei em desistir. Até teve num determinado mês lá que eu peguei, depois de aberta a empresa, que começou a vir os custos de ICM, que até a contadora na época já tinha pequenas empresas que não poderia, que não pagariam ICM e tal, né? Então a contadora na época, ela falou assim, quem é a indústria tem que pagar. Então, nessa época eu desanimei, porque veio um imposto muito alto, eu fiquei parado um mês. Depois eu comecei a pensar. Então, Cabrera, não conte ainda qual foi a dificuldade, como é que você superou a dificuldade, para a gente deixar lá para o nosso telespectador ficar pensando. E você que está aí de casa, nos aguarde no próximo bloco e assista para a gente saber o que foi que o Cabrera fez para superar a dificuldade e nos contar como é que ele chegou onde ele chegou. Até já! Sou Roberta Marques e sou apaixonada por esportes e comando o programa Sport Is. Vou mostrar para você aí de casa tudo o que é de melhor no esporte, desde o mais tradicional até o mais radical. Coragem, desafio, adrenalina, muita emoção aqui na nova programação da ITV. Então não perca! Olá, eu sou a Mari Bachuri e convido você que curte moda a ficar ligadinho na nova programação do ITV, porque o Moda de Usar está chegando com tudo para deixar você por dentro de todas as tendências no Brasil e no mundo.
Estamos de volta aqui em mais um programa Café de Negócios e hoje eu estou aqui com o Antônio Cabreira, um profissional do segmento da metalúrgica que está nos contando a sua história empreendedora. Cabreira, então nos conte aqui o término dessa história, né? Você nos contou que você teve várias dificuldades, né? E de repente, quando você recebe aí a notícia da contadora, conta para nós aí, qual foi a grande virada do jogo? Então, Érica, nessa época, quando eu abri a empresa, que comecei a pagar impostos e registrar funcionários, que já tinha 2 funcionários na época. Isso ainda trabalhando no fundo da sua casa? Não, já tinha mudado. Já estava num prédio? Já tinha alugado, na verdade eu aluguei um terreno, construí um barracãozinho certo. E comecei ali. E, então eu vi que as dificuldades eram muito grandes. Eu estava até então no fundo de quintal, sem pagar impostos, Sim. Aí mudou a realidade, né? Mudou a realidade. E aí eu tinha aluguel, eu tinha mensalidade de escritório, eu tinha os encargos de funcionários e os impostos. Então aquilo ali me desanimou, porque é um custo muito alto que eu não contava. E eu não tinha essa visão, né, de tudo isso aí. E acabei até ficando na mão de um único cliente, que ele foi ditando a regra, os preços das coisas, e ele comprava toda a minha produção, me apertava para produzir mais, e eu não via lucro. Então foi que eu resolvi fechar, eu fiquei um mês fechado. Só que eu pensei bem, eu falei assim, poxa, eu vou trabalhar de empregado de novo, o aluguel está correndo lá, minhas máquinas estão lá, eu já tinha alguns equipamentos, né, que eu não poderia simplesmente jogar fora. Eu falei, não, eu vou persistir no que eu quero, eu vou lutar e vou vencer. Então foi assim, difícil, mas aí naquele tempo eu já tinha comprado um forno de ferro, eu já comecei a mudar de produto, não era mais panelas. Certo. Então eu comecei já a fabricar peças em ferro, arrumei uma parceria com um rapaz lá que estava desempregado, que conhecia da área de ferro, e aí foi melhorando. Então eu migrei da panela para peças. Certo. Então, mas você também não tinha conhecimento de peças? Não. Certo. Eu fui pegando conhecimento com essa pessoa. Outra pessoa. E ali também não tinha clientes nenhum daquela área, porque mudou completamente o cliente. A clientela era outra. Então, a hora que eu comecei a fabricar peças, eu tive que ir em empresas que fabricavam, que usavam essas peças. E então fui começando com nova carteira de clientes, com outra coisa, outro segmento, né? Da mesma área, mas de produtos diferentes. E ali eu fui trabalhando com ferro, com alumínio, até que a parte de ferro também não estava dando muito lucro, era muito trabalhosa e não estava legal, a gente parou. Então o rapaz ele foi tocar a vida dele de fazer outro trabalho e eu aumentei ali, eu passei para fazer peças em bronze também. Certo. Que eu também não tinha conhecimento de bronze. E você tinha funcionários? Esses funcionários continuaram com você? Em 97, para você ter ideia, eu tinha 7 funcionários, mas eu era sozinho, então eu tinha que comprar matéria-prima e visitar cliente, entregar em cliente, receber, vender e às vezes não, eu trabalhava no forno. Então era muito difícil. Em 97, final de 97, eu lembro muito bem que eu estava devendo 3 meses atrasado de salário para os funcionários. E cheguei a ficar 1 ano praticamente de aluguel atrasado. Mas o dono do imóvel, inclusive, ele vinha e falava comigo, ele falou assim, olha, aguenta só um pouquinho que eu vou resolver essa situação e vou pagar adiantado para o senhor. Não, eu não quero adiantado, só quero em dia. Aí tudo bem. Mas no final de 97, esses funcionários foram 5 na justiça. E com direito, né? Eles tinham que procurar o direito deles. Só que, assim, era muito difícil administrar tudo, fazer ao mesmo tempo tudo. Então, aí em 98 começou a minha esposa a me ajudar. E aí eu estava com um funcionário só, porque um dos 2 que ficaram, um continuou trabalhando e o outro eu negociei com ele. E foi muito bom, a gente é amigo até hoje, pessoa muito legal. E esse funcionário que ficou, mais a minha esposa e eu, a gente ficou o ano inteirinho de 98, pagando dívida e pagando as coisas em dia, comprando à vista. E nessa época eu tive muitos clientes que me ajudaram, clientes que vinham, que adiantavam dinheiro, que me ajudou muito mesmo. Até máquina, o pessoal teve caso de um cliente que pagou uma máquina para mim. Cabreira, então eu posso dizer que a gente encontra realmente com muita gente querendo puxar Sim. a gente para baixo, né? Puxar o nosso tapete, mas também a gente tem muita gente boa, né? Sim. Tem os anjos aí que a gente encontra no meio do caminho, né?
a gente tem que ter gratidão o resto da vida para essas pessoas, né? Sim. E sim que assim que a gente ter chance de poder ajudar alguém também, a gente tem que fazer. Tem que fazer. Então eu passei esse ano de 98 sem sonhos, eu só pagava conta, mas paguei tudo. Só que final de 98 eu paguei o aluguel, 1 ano de aluguel atrasado e paguei mais um adiantado. Eu paguei 1 ano, fiquei 1 ano depois sem pagar aluguel, juntando dinheiro para sair do aluguel. Mas depois em 2000 já tava minha filha me ajudando. Aí os filhos já começaram. Aí já começaram. Aí eu já fui para sede própria. Com bastante assim, também sacrifício, porque não tinha, né, dinheiro, era tudo muito difícil para fazer, construir, enfim, tocar. E o meu conhecimento sempre foi limitado. Eu procurava trabalhar e não procurar conhecimento. Então, eu fazia como um trabalho assim vamos dizer, de um burro trabalhando, mas eu tinha que procurar também mais conhecimento, né? Certo. Mas eu fiquei muito fechado no trabalho, focado em produzir, sendo que hoje, né, com a minha visão de hoje, eu faria tudo, assim, algumas coisas diferentes, né? Sim. Eu ia procurar mais conhecimento, ia procurar ajuda de profissionais para não passar tudo aquilo que eu passei. Então foi muito difícil. E até que eu fui depois, né, fazendo curso de qualidade total, fiz curso no Sebrae. A minha filha começou a ajudar mais, fez administração. Até que hoje já está os dois, o meu filho e a minha filha mais velha, cuida na parte administrativa, a minha filha mais velha, e na parte produtiva, meu filho. Certo, hoje eles já estão praticamente tocando a empresa para você, Cabreira. Sim. Hoje, quantos funcionários você tem hoje? 24. Hoje, 24 funcionários? Isso. E a gente está, assim, especializamos hoje em bronze, né? Então, a gente tem laboratório, tem máquinas lá de usinagem de última geração, tem área de qualidade total, de qualidade, né, tem a área de departamento de vendas, que não sei se eu posso falar, que foi você que... Pode. Foi você que deu essa iniciativa para a gente, que depois dessa passagem pela empresa que você passou lá, que você deu essa auditoria lá para a gente, essa assessoria, a empresa só vem crescendo. Que bom, né, Cabreira? Então, você passou por lá, você abriu os canais da gente, abriu a visão. Então, a gente tem hoje lá o RH, tem o departamento de vendas, como é o caso que eu já te falei, os vendedores, não só os vendedores, mas todos os funcionários, eles são, na hora de ser contratado, eles têm que passar por uma triagem, que foi você também que ajudou a fazer isso. E hoje a gente tem uma equipe de funcionários lá que é maravilhosa, não tem que reclamar de nenhum deles, são todos excelentes e são muito comprometidos, sabe? Eles vestem a camisa, estão todos unidos, é um clima gostoso, onde todo mundo, e assim aparentemente, né? A gente vê que todos trabalham motivados, trabalham com vontade, com alegria e, enfim, hoje está tranquilo. Cabreira, você faria tudo de novo? Faria. Tudo de novo? Faria. Quando você olha para trás, né, e vê tudo aquilo, qual é o sentimento, Cabreira? É um sentimento de dever cumprido, Érica. Eu acho que assim, eu criei meus filhos, hoje meus filhos estão todos formados, tem a do meio que não trabalha lá, mas ela cuida dos negócios do pai, do marido, e todos eles estão formados, passaram por faculdades, estão fazendo pós-graduação, continua, né, com a visão de crescer mais. E a minha empresa hoje, posso dizer que ela está bem estruturada, está com um horizonte muito, assim, bonito pela frente. Amplo. Amplo, Estamos crescendo a passos largos. Como esse ano, por exemplo, a gente vem crescendo quase 100% num ano de crise. Sim. Coisas que a gente fez, investimento e mudanças na época da crise. Então isso é importante você falar, porque a gente vê muitas pessoas reclamando, né, da crise, reclama porque está desempregado por conta da crise, que não consegue vender por conta da crise, mas tem gente, né, enquanto uns estão chorando, outros estão vendendo lenço, né, Cabreira? Sim, não tem, assim, se você ficar parado esperando
por governo, por política, essas coisas que estão acontecendo aí, que passou essa crise aí, muito foi por causa da política. Se ficar focado nisso, esperando que as coisas melhorem, não vai melhorar. Cabreira, tem que correr atrás. Se você fosse dar um conselho para quem está nos assistindo agora, que muitas vezes está passando por situações do querer desistir ou de colocar, inclusive, as suas expectativas no outro, de acreditar que não consegue crescer por conta do outro, o que você diria para essas pessoas, considerando toda essa sua história, né? Eu falo assim, Érica. Conta lá para o pessoal, lá naquela câmera lá, Cabreira. Eu sempre falo na questão da fé. Né? Para muitos, a fé é acreditar em Deus, acreditar na religião. Também, né? Mas eu falo de fé é eu acreditar em mim, no que eu posso, no que eu sei que eu posso fazer, Sim. no que eu sou capaz de fazer. Então, o que eu digo para o pessoal é que nunca desista dos sonhos que tem. Corra atrás, batalha, lute, mas não desista, né? Porque eu penso assim, que desistir é para os fracos, né? Sim. É fácil, né? É fácil ficar reclamando, enquanto, como você disse, os outros vendem lenço, né? Uns choram, outros vendem lenço. Então não pode desistir, gente. Vamos tocar. Se você gostaria de fazer um agradecimento especial, você gostaria de dizer alguma coisa para sua família, que sempre esteve com você ali, fique à vontade, Cabreira. Sim, eu tenho muito a agradecer, Érica. Primeiramente, eu quero agradecer você essa oportunidade de estar aqui de novo, né? Imagina. Histórias empreendedoras, inspiradoras, a gente tem que mostrar. E também pelo que você fez na minha empresa. Você fez uma revolução lá que mudou totalmente. E na minha vida, eu tenho muito que agradecer a minha ex-esposa. Ela me ajudou muito. Eu jamais serei ingrato, né, de falar o que não devo falar. Ela me ajudou mesmo. Eu tenho que agradecer muito a ela. E agradeço muito a minha filha mais velha, Jaqueline, que ela batalhou muito, sempre esteve do meu lado. Ao Júnior. O Júnior é um menino de ouro. Todos eles são. A Jéssica. Mas eu agradeço muito a Deus, em primeiro lugar, por tudo, né? De ter essa vida, de eu sentir que eu cumpri o meu dever. De ter uma família formada, minha empresa, os negócios andando certinho, andando bem. E é só ser honesto, né, Cabreira? Só ser honesto. Trabalhar, batalhar, correr atrás dos sonhos. Não tem como dar errado, né? Não, desistir jamais. Desistir jamais. É isso aí. Eu quero agradecer você, Cabreira, por estar aqui com a gente. Agradecer demais por você dividir com a gente esse momento, essa sua história. E gostaria de fechar o programa, então, com essa frase, né, que você fala. Desistir jamais. Desistir jamais. Né? Não importa para Deus quantas vezes a gente caia, né, Cabreira? Não. Importa quantas vezes a gente quer se levantar. Isso. Obrigado para você que esteve conosco até aqui. Um abraço e nos veremos no próximo programa. Tchau, tchau.